Voz em Monólogo. Esse é um quadro onde a minha voz, a sua voz é a voz de muitos que não foram ouvidos, agora podem ser reproduzidas, podem ser ditas, podem ser faladas. E é um papo descontraído, um papo leve, onde eu vou trazer histórias, vou contar um pouco de mim, um pouco de nós. Então hoje é o terceiro episódio e eu vou falar de eu não sou perfeita e tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe, gente, a minha vida inteira eu quis ser perfeita. Quis mesmo. Eu, como primeira filha, né, que nasceu, as mais velhas vão entender. E os mais velhos também. Nós temos a necessidade de dar exemplo. Isso faz parte do nosso lugar. Então, eu também tinha essa necessidade de cuidar. Então, dar esse exemplo, ele vem desde muito pequeno, né? Então, eu queria ser perfeita. Então, eu fico pensando, sabe nas histórias das princesas ou histórias infantis? As histórias, elas têm muito a ver com a gente, tá? A história que a gente mais gosta tem muito a ver com a nossa vida. E a história que eu mais gosto, que eu sempre me identifiquei muito com ela, é a história da Cinderela. A Cinderela, ela era uma menina que ela tinha muito apoio do pai. Ela não tinha a mãe, né? Ela tinha o papel da madrasta. E como nos outros episódios eu já falei, né? Eu tinha uma relação difícil, né? Com a minha mãe. Então eu tinha essa história parecia muito comigo. E eu cuidava, eu limpava, e eu sempre queria estar com aquela carinha boa, né? Aquela carinha sempre gentil. Então essa história, e assim, sempre esperando quem? O príncipe encantado. Para ser o quê? Feliz para sempre. E aí, essa é a história de muitas pessoas, não é só a minha. Nós todos buscamos, sonhamos, todas as mulheres, algumas a gente pode tirar um pouco desse cenário, mas a maioria das mulheres, vou colocar assim, sonha, né, em ter um príncipe encantado, em ser amada, em ser desejada, em ter uma família, filhos, né? Não é todo mundo, mas tem uma grande proporção das mulheres que pensam nisso. E todos os meus atendimentos, a maioria das pessoas que eu atendo querem isso. Então eu tô falando com propriedade. E eu não saía disso também, não, né? Eu também queria, mas eu queria primeiro me estruturar, tá? Mas eu nunca pensei assim, casar para separar. Então, eu queria sempre aquela vida perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita, a profissional perfeita, amiga. Mas eu sempre estive longe disso, longe, longe. Mas na minha mente, eu fazia de tudo para ser essa pessoa. E aí, quem aí também nunca, né? E aí eu paro para pensar como foi difícil isso, como foi doloroso. E até que eu me pego num determinado momento vendo o meu casamento desabar. E aí quando eu vi esse casamento desabar, é aí que eu percebi que eu não era nada perfeita. Porque na minha mente, e ainda eu tenho um pouco disso, que eu penso que nós mulheres, nós temos muito o poder de fazer a nossa casa se transformar num lar. Por quê? Porque nós temos intuição, nós temos uma alegria, nós temos muitos poderes que é da mulher. Por exemplo, quando a gente está bem, a nossa casa fica bem. Quando a gente está de TPM, a casa também desestrutura. A mulher, ela tem esse poder. O homem, quando ele não está bem, a gente deixa ele de lado. Agora a mulher não. Todos estão ligados à mulher. A casa funciona a partir da mulher. A mulher está na rua, está fazendo o trabalho dela, ela está cuidando das atividades dela,
que não são de casa, mas toda a casa está vinculada a ela. E aí, quando eu vi nesse movimento, um casamento de muitos anos, né, indo por água abaixo, isso me deu muita tristeza, porque na minha cabeça era algo que nunca poderia acontecer. Era algo que eu tinha que fazer de tudo, para ser felizes para sempre, né? Igual a Cinderela. E aí não era assim. E aí me veio essa coisa da imperfeição, de não dar conta, de tudo que eu fiz não valer. Porque eu vou falar de mim, né? Porque como que eu não estava dando conta? E nesse movimento, eu atendo muitas pessoas que também olham para os relacionamentos e percebem que não estão dando conta. E como é pesado isso. Mas a gente precisa entender que um relacionamento, né, é de dois. Então depende de duas pessoas. E às vezes tem uma pessoa que ela já também está cansada. E como a gente só dá o que tem, muitas vezes, gente, a gente pede do outro algo que ele não tem para dar. E aí a gente quer do outro muito algo que ele não tem para dar. E a gente se sente frustrado por ele não fazer. Eu sentia muita falta no meu relacionamento de elogio, de carinho. E aí era algo que eu sentia falta. Mas ele não tinha para dar, era a forma dele. E eu já tinha entendido isso, mas eu sentia falta. Então não tinha a ver com o outro, você entende que tem a ver comigo? Que era a forma que eu queria, mas que às vezes o outro não tem para dar. E tá tudo bem? Só que para mim não tá tudo bem. Mas para o outro, como que eu vou pedir para ele algo que ele não tem para dar? E às vezes eu atendo pessoas também que falam assim para mim. Outro dia eu atendi uma mulher que ela queria muito ser muito amada. Só que ela era casada com uma pessoa que ele não foi amado. Ele veio de um sistema que, assim, foi amado, né, gente? Que a gente é sempre amado da forma que é possível. Mas ele não recebeu carinho. Então, como que ele ia dar? Ele não tinha para dar. Porque a gente pode desenvolver se a gente quiser. Às vezes a gente não recebe uma coisa, mas fala, eu quero desenvolver isso. Mas às vezes a pessoa não recebe e também não percebe que precisa desenvolver. Então, tá tudo bem, é a forma da pessoa. Então, quando a gente pede algo que a pessoa não tem para dar, eu digo que às vezes é até uma covardia com o outro, porque a gente está pedindo, ele não vai dar e a gente vai se frustrando, porque a gente quer algo que nunca vai acontecer. Então, naquela ilusão, né, da Cinderela, do príncipe encantado, que muitas de nós vivemos, acaba que a gente vai criando essa coisa do ser perfeita, de que a gente faz tudo certo e de querer um príncipe encantado. Eu me lembro muito, quando eu fui casar, a pessoa que fez a cerimônia do meu casamento disse assim, que às vezes a gente acha que está casando com um príncipe, mas que não, que a gente casa com um sapo, mas que ele pode se tornar um príncipe à medida, né, que a gente vai convivendo, o amor vai crescendo, mas que na realidade é um sapo. E naquele momento a minha avó não gostou daquela fala. E aí eu lembro que ela ficou contrariada com aquela fala. E na realidade é isso. E não quer dizer que deu errado, deu muito certo, só que teve um tempo que chegou ao fim. E isso doeu muito em mim. Por quê? Porque eu percebi que eu não dava conta. E isso me tirava daquele lugar de perfeita, que eu queria ser. E me jogou lá no chão, na realidade. Na realidade de olhar para mim, de falar você não é perfeita, você faz um monte de coisa errada, você errou muito.
Você não é uma mãe perfeita, você não é uma filha perfeita, você nunca foi uma esposa perfeita. E aí, nem uma amiga perfeita. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que estou aqui para aprender. Gente, eu busco muito conhecimento, como muitas de vocês que estão me escutando. Só que colocar em prática é um processo, e eu coloco, tá? Mas não me faz perfeita, me faz normal. Tem coisas que eu sei mais, tem coisas que eu sei menos, como cada uma de vocês, cada um de vocês. Mas lá na frente, qual que é o nosso propósito? O propósito é ser mais leve. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, eu tenho um quadro aqui na minha frente que está escrito Vida Leve. E eu há muito tempo venho falando de vida leve, mas o quanto eu tornei a minha vida pesada, querendo ser certa demais, perfeita demais. E aí, sabe o que acontece, gente? Quando a gente quer ser assim, começam a aparecer testes. Quando você começa a falar assim, nossa, eu tenho tanta paciência, aí vem um teste, vem uma pessoa para te testar. Vamos ver se você tem paciência mesmo. Aí começa a te irritar, para ver se você tem paciência. Quando você acha que eu sou tão evoluída espiritualmente, aí acontece algo para testar a sua evolução espiritual. Quando você acha que é uma pessoa que é muito caridosa, às vezes vem um teste para testar a sua caridade. E algumas vezes a gente não passa no teste. Às vezes é no sinal, quando a paciência, às vezes é no sinal, é dirigindo. Já pararam para pensar nisso? E aí, é nesses movimentos que a gente vai lapidando. Porque o que faz o ouro, o diamante, ele brilhar é o movimento, né, de polir, de relar, né, de relação. Então, esses processos de relação fazem com que a gente cresça muito, muito e muito. Então, mas quando a gente olha e vê que a gente não é perfeito, no primeiro momento, o que acontece? Dói, abre um buraco. Você olha para os seus defeitos. E aí, no segundo momento, o que acontece? Você já olha e pensa, agora eu sei que eu tenho que transformar algumas coisas. E nesse movimento de transformar, eu vou buscar caminhos. Às vezes é a terapia, às vezes é o silêncio, a meditação, é o se conhecer cada vez mais, é o trabalhar cada vez mais, é o conectar com a espiritualidade cada vez mais, é o caminhar para uma vida mais leve, uma vida mais fluida, é confiar que nós estamos, né, nesse caminho de nos achar, num caminho de crescer, como uma escola. Cada ano é um e a gente passa de ano ou repete. Tem coisas que quando a gente não aprende, a gente repete, e repete, e repete. Mas quando a gente passa, não precisa voltar. Então, não sou perfeita e tá tudo certo. E vocês? São ou não? Qual historinha é a historinha da sua vida? Me contem. Vai lá nos comentários e conta pra mim. Vou gostar de ouvir. Um beijo.